com seu bodó que atirou. Ele atirou a flecha com seu bodó que atirou. Meu orixá deixou meu corpo fechado. Minha mãe me ensinou a fazer a coisa certa. Minha gata me ensinou o caminho. Cadê o... Minha mãe me ensinou a ter a mente aberta. Step, começamos! Ó, falo pra eu não baixar a cabeça e ter coragem na defesa dos meus ideais. Sob pancadas e batuque de tambores africanos, unificamos como um ponto de Oxóssi. Sou Jorge Amado do rap, eu vou ficar sorte. Estamos saravando pra começar essa bela live. Eita, venham pessoas, venham todas, venham todos. Eu respeito pra ser respeitado. Comédias acima, como assassina pra cima, eu sou seu vilão. Meu punch tem time, minha rua tem vibe, esse preto tem uma missão. Mundos canibais, reinos abissais, vampires, a Babylon System. Aos meus camaradas que louvam quebradas as armas, os raps resistem. 1 por amor, 2 por amor, 3 por amor, 4 por amor, 1 pela grana, 5 pra denunciar que a corrupção mata. Mas sou preso. Chega aí, galera! Ah, olha, ó, pessoas amadas entrando nessa sala, querida. Meus irmãos geram hype nas redes. Bora, ó, Por isso eu tomo os coração de backstage, ação. galera. Uma flecha com seu bodó que atirou. Com seu bodó que atirou. Quer me ensinar? Então primeiro faz direito. Quer dar conselho, me dá dor, mas mantém o respeito. Abaixar aqui pra começar, né? Meus refrões é sagrado, coração sem sujeito. O Estado tá torcendo pra beber meu sangue. A polícia tá torcendo pra prender minha gangue. As meninas tão torcendo pra ver o meu sangue. Não é bom ficar na tua antes que eu me zangue. Saudações uivantes, galera, olha isso, estamos aí com a nossa Loba Live, nosso encontro semanal para falar de todas as vertentes da palavra, da expressão, da inspiração e do ativismo que nos move, né não? Que faz a gente botar a cara no sol dia a dia. Hoje a gente tem um papo muito interessante. Brasília fez 60 anos, agora no dia 21 de abril, e isso me tocou muito profundamente para escrever sobre os reais heróis de Brasília. Brasília tem muitas pontes, muitos monumentos, né, com nomes dos pioneiros, mas na verdade quem construiu Brasília foram os candangos, e a maioria deles nordestinos. Então, assim, Ceilândia, que é uma cidade que eu amo, uma cidade que eu morei muito tempo, ela foi uma cidade que, na verdade, é centro de... não, mentira, campanha de erradicação de imigrantes. Então, assim, tá vendo aquele edifício, moço? Eu também trabalhei lá, mas e aí, pode entrar? Entendeu do que eu tô falando? Então, assim... Essa Loba Live, ela é totalmente dedicada às mãos que construíram a nossa cidade, ao sangue nordestino que corre na minha veia, que corre na sua, e se não corre na veia, corre na via. Em cada centímetro de concreto batido ali, em cada baque virado, em cada roda de maracatu, em cada forró que é tão presente aqui, saibam, meu povo, de repente... tem sim o nosso povo nordestino. Então, assim, eu tive a grandíssima sorte de viajar o ano passado por alguns estados do Brasil, e entre eles eu fui dar no meu destino lá no Crato. E o Crato é uma cidade que me encantou, mas encantou de uma profundidade, não só pelos amigos que eu fiz lá, mas pelo nível intelectual e principalmente humano e cognitivo das pessoas ali. Fiz grandes amigos, e hoje, olha galera, salve, Tiago de Barros, olha Tiago que veio semana passada que arrebentou, Arthur, meu amor, meu companheiro de tantas aventuras, né? Atos Vulcão que o diga, hein, Arthur? Pri, minha bruxa! Ai, gente, Priatala, Ariana,
Sabrina. Gente, ó, tem o aviãozinho aí, chama os amigos, chama os inimigos também para ver se eles melhoram, né? Nós vamos ter um papo muito, muito massa aqui com Dextape. Coloquei aí algumas pílulas pela semana para vocês conhecerem esse DJ, esse ativista, DJ não, né, baby? MC, desculpa. Esse MC, esse escritor, esse poeta que eu tenho a alegria de tê-lo como meu amigo. Galera, olha só, vocês podem sugerir pessoas, temas, porque assim, eu já tô com uma lista aí, mas eu adoro, né? A Ariana muda assim. Dextape, vamos entrar, meu amor? Cadê você? Coloca assim, ó, eu quero entrar, bote aí. Eu falo assim, oxe, eu aceito. Vamos lá, vamos começar esse papo maravilhoso. Ah, quanta gente linda. Vamos começar esse papo. Gente, olha só. Olha o Dextape. Ih, vai entrar, vai entrar. Ai, minutos que antecedem a entrada do convidado. Dextape, amore, aceitei você em meu coração aqui no canal. Cadê? Tá escuro pra mim. Tá escuro. Para mim também. Vocês estão me ouvindo? Sim, ouvindo sim. Você tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo e te vendo. Ah, descobri por que era. Ah, Ah, não, olha, tava virada para outro lado. Ah, meu Deus do céu. ai, Salve, fofo! Ai, ficou salve. até torta a minha câmera agora aqui de emoção. E aí, Dexter? Viva você! Salve, Viva salve, o Matheus. Crato! Viva a comunidade dos Gs, coletivo Camaradas, viva nós! Laroie, Laroie, Laroiarte, né? Começar mandando um salve aí para Marçal Cifrão, que tá colando também na nossa live, né? Galera do Cariri Cearense e os amigos maravilhosos que eu fiz aí em Brasília, né? Na América do Nordeste, uma das grandes cidades do Nordeste, né? Fora do Nordeste e tal. Com certeza. Satisfação demais, assim, uma grande emoção, né? Fico de fato emocionado quando eu reencontro as pessoas, ainda que dessa forma, a um clique de distância, né? Mas é sempre importante, é sempre massa encontrar vocês, né? Salve, salve Flavinha, salve, salve Ferreira, tamo junto. E aí, Silvio Chaves, se é isso. Silvia E Chaves é aí, minha irmã, linda. ah, Estúdio Gunga, caralho! Que massa! Ó, Laroie! Galera aqui já entendeu o ah, que vai rolar. Que bota fé. lindo! Dextape, amor da minha vida, deixa eu te falar uma coisa. Antes da gente entrar, porque a galera mandou pergunta, porque o pessoal aqui, meu bem, quer saber porque quer saber. Antes disso, eu queria te falar o seguinte: quando você veio aqui para Brasília, naquele festival. Gente, a imagem dele tá um pouco assim, ele não tá tremendo, não, tá? É a imagem. Tá meio de bruxa de Blair. Aí eu falei, ah, meu Deus, tá dançando break. Pode crer. Então, Dextape, olha só. Quando você veio aqui, creio eu que eu era a única pessoa que já conhecia você. E eu fui lá para o festival para te ver, para te abraçar, para matar saudade. Salve, Rogério Quintão, querido, grande artista aí da cidade, entrou também. Então, Dex, eu fui lá, eu fiquei observando as pessoas. Era um palco absurdamente feminino e Uhum. feminista. E Sim, sim. assim, é um lugar onde tem muitas mulheres muito politizadas, que não abrem mão mais de abrir os seus espaços para o que não convém. E eu fiquei observando os olhares para você. Você, Dex, você deixou várias pessoas apaixonadas aqui. Você tem esse quê de anjo quando você vem nos lugares. Eu estava ouvindo a sua música que fala enquanto os brothers querem, mais ou menos assim, que os brothers querem hypar lá na internet, você toma os corações de assalto. Então você é desses, e eu estou muito alegre mesmo, esse seu sorriso, a sua luta, que eu sei que é braba, sacou? Assim, cara, é um leão por dia, e no final, cara, tá os dois, ó, com suas jubas fazendo rima.
Obrigada por você ter aceitado, querido. Tá? Eu, eu fico muito feliz pelo convite, né? Obrigado pelas palavras. Salve, Mister. Tranquilo, meu príncipe. Tamo junto, meu amorzão. Cara, foi massa demais. Foi uma experiência muito doida. Aquela experiência foi mística em vários sentidos, sabe? É, pelo a época que era, a semana que era, o que representou pra mim, o que eu vinha passando antes, né? E aí foi massa porque foi um lugar de maternidade, se liga? Eu acho que rolou muito disso assim. É, eu tenho, desde a minha viagem, desde a minha circulação, quando eu passei pela Bahia, eu tenho me conectado mais com esse lado da ancestralidade, né? E me aproximei muito desse rolê de Exu e tal, da comunicação, orixá da comunicação. E aí fico pensando nessas coisas, né? E aí foi muito doido, porque foi um lugar de maternidade e as gatas me acolheram, na verdade, né? Esse foi o rolê. E assim, naquele dia elas me adotaram e eu entendi também o rolê da dialogicidade. Se liga? Não é que tipo assim, não é que eu estava lá num lugar, como você bem falou, era um lugar muito bem definido, né? Mas de pessoas esclarecidas e inteligentes o bastante. E elas sacam, as pessoas sacam que o rolê é a dialogicidade, né? E essa permissão, essa concessão que elas me deram para estar naquele palco, naquele espaço, mostra isso, que as pessoas estão dispostas a dialogar e construir, né, a partir do diálogo, assim, com esse rolê mesmo da comunicação, da dialogicidade, enfim, você se liga, né, como é que funciona, e eu fico muito tocado, sabe, eu voltei muito transformado, foi minha última circulação, na verdade, né, e aí foi Foi. simbólica, foi, é, foi muito simbólica, né, foi muito doido, foi na semana do 20 de novembro, era o aniversário da minha mãe, é, eu tava vindo de Salvador, eu já estava vindo da Parnaíba depois de um outro rolê bem, bem doido que aconteceu, né? E foi muito mágico, cara, foi muito místico. E aí as conexões que eu fiz em Brasília, elas foram em um nível muito grande, diferente de todos os lugares que eu passei, né? Eu me conectei com as pessoas em um nível, em uma dimensão, eu ouso chamar de espiritual. Se liga, uma coisa quase, quase espiritual assim, com as pessoas Ali, meu bem, que era tudo bruxa, só pra você saber. Eu sei que você já sacou, mas era tudo bruxa, viu? Minhas Aham. amigas, minhas guerreiras de muito tempo. E assim, eu entendo, concordo com o que você falou de ser pessoas abertas ao diálogo e tal, e que abriram para você. Eu complemento, amor, você conquistou, é um lugar conquistado, sabe? Então, assim, foi muito massa a gente ter te recebido ali, pô, somou muito, e a gente sempre fala nas reuniões, tá? Bota as suas músicas e Ah, que massa. e um louvor aí a nosso querido Crato. Gente, vai ter história isso aí, né? Socorro. Gente, Paulette, linda, Paulette Brasília, nossa drag maravilhosa, entrou aí agora, minha amiga que eu amo. Salve, salve, Então, Alcariafito, brother. Tamo junto. olha só. Algumas pessoas mandaram perguntas aqui para você. Gente, Dextape vai mandar aí daqui a pouco, mandar a letra dele com a base linda, suas músicas. Eu passei aí a semana me inspirando. Você sabe que aquele disco que você me deu, aquele CD, disco, ó, velho. Aquele CD que você me deu, velho, ficou rodando no carro. Aí eu ouvia de novo, eu falei, pô, aquela parte que coloca o demônio conversando, que Ah, não sei o quê, caralho, eu empoderada, toma, toma, a louca. Eu me emociono, eu fico, quando eu descubro um disco e tal, eu ouço assim até furar, né? Antigamente era furar que era vinil, né? Mas hoje é arranhar. Então vamos às perguntas, começar. Dextape, meu amor, olha só. Eu queria que você começasse falando sobre as suas principais influências literárias e musicais, porque assim, não tem, falando de Dextape, não tem como a gente separar uma coisa da outra. Olha as pessoas falando, ah, lindos. Então, salve. eu gostaria que você repetir, que você falasse sobre isso, as suas influências literárias, suas influências musicais, essa confluência
que nasce para você colocar aí um disco na rua, um EP, seus clipes que são maravilhosos. Me fala aí dessa egrégora de agregados que te encantam e se encantam contigo. Pode crer, cara. Para mim, a literatura chega primeiro, né? A literatura chega primeiro. Eu, como todo filho de doméstica, né? E a minha história não é muito diferente da de muitos caras, de muitos moleques, né? Que as mães levavam para os trabalhos, né? Para as casas das patroas, né? E tudo. E aí, eu costumo dizer que ela me colocou no lugar onde podia causar mais dano, né? Que eu ficava na biblioteca dessa casa, né? A casa de uma das patroas da minha mãe. E aí eu ficava ali na televisão, entre a televisão e a biblioteca, né? Dessa casa. Me lembro muito bem dessa casa num bairro aqui chamado Lagoa Seca. E nesse rolê eu tinha acesso às literaturas, né? E tinha muita literatura médica, umas coisas absurdas que eu não entendia, mas tinha muito livro de poesia. Me lembro também, tinha muito livro de poesia e muita HQ dos filhos dela e tal, muita HQ, muita revista de quadrinho. E, e aí eu comecei a navegar nesses lugares, né? Nesse lugar da HQ, nesse lugar da poesia. E aí o primeiro contato com literatura, com a literatura de poesia mais específica, mais definida, foi o livro do Pedro Bandeira, que é um grande artista daqui do Cariri, né? Um dos nossos bastiões sagrados da poesia, né? Ele, o irmão dele, João Bandeira. O nome do livro é O Matuto do Pé Rachado. Lembro como se fosse hoje desse livro, né? É, e aí tive acesso a esse livro, e aí eu conheci a poesia, né? Pô, a poesia é isso. Pá, e a poesia se apresentou para mim e se retirou. Olha, eu sou a poesia, muito prazer, agora eu vou me retirar porque você tem uma camada de coisa para viver. E saiu da minha vida a poesia, né? E aí, salve, salve, Aquelina, tudo bom? Um abraço, minha amiga. E aí fui para outras atmosferas, né? Aí fui pro quadrinho, fui pro zine, fui conhecendo outras modalidades narrativas. E aí, muito dessas coisas. E quando a música chegou, ela chegou também, como todo menino, chegou através da fitinha do Racionais, né? Na época, ela se apresentou para mim dessa forma, né? Salve, salve, Rania, tranquilo? E aí, escutando a fita do Racionais, foi uma primeira vista. Cara, é isso que eu quero fazer. Não sei se eu vou viver disso, não sei se eu vou me profissionalizar nisso. Um dia nem pensava nisso, na verdade. Mas era aquilo que eu queria. Era aquela música que eu queria consumir, entende? Era aquelas músicas que eu queria cantar. Era aquelas festas que eu queria ir naquele rolê, né, e tal. E aí comecei a escutar rap, escutar rap, escutar rap e me via rimando e eu não sabia de onde é que vinha eu não sabia de onde é que vinha, né? Esse aporte de vocabulário, assim, as palavras simplesmente vinham com muita fluidez e tal, e eu não sabia, não lembrava de onde era, né? E aí fui repetir e de fato era daquela primeira vivência da poesia com a literatura, com os livros, com a HQ, e tudo isso contribuiu, sabe, para esse rolê do Dextape. E foi amadurecendo, amadurecendo. E aí as primeiras letras elas não eram muito boas, eu confesso, sabe? Elas eram um pouco. A cada vírgula um palavrão. Então tinha usava muita vírgula. E aí você imagina. E aí fui conhecendo outras coisas veio a música e veio o rap e veio tudo que o hip hop traz, né? Todo o aporte ideológico, vamos dizer assim, né? Que o hip hop traz toda essa carga política e politizada e politizadora que o hip hop traz. E aí fui também no meu discurso também refinando a minha caneta, né? A minha caneta ela foi ficando cada vez mais seletiva com o rolê das palavras, né? E tal. Arrasou. E aí nisso nós nos encontramos ainda fazendo rap, né? Fazendo poesia e sempre nessa linha, sempre muito tênue, né? Ora eu começo a escrita, o processo de escrita eu começo com a poesia. Interessante, da mesma forma que se apresenta para mim na vida. Eu começo com a poesia, faço a poesia e depois é que a música vem. Depois é que a musicalidade vem, dando suporte, né? E validando e chancelando o que a caneta fez, entende? Se liga? E é bem isso, foi assim. Esse é o rolê. É muito literal, literalmente, assim, se liga? Tem muito Hum. essa carga da literatura, das palavras, da forma que. Salve, salve, Jéssica Cariri, minha diva, tranquilo. E Fala, Papa Neto, linda! Ai, só os amigos, dá vontade de ficar eu o dia inteiro aqui, É, né? desse jeito, né? Salve, 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 salve. E aí, cara, Olha, tem uma Geraldo coisa, Ranieri, grande poeta aqui da cidade. Que massa você cara, aqui.
Salve sua força. Geraldo Então, Ramieri, né? Ah, só Dextape. para fechar Fale. essa tem uma frase que eu aprendi com a minha professora de português, e aí foi o que, para mim, foi o fator, né? Ela dizia que se eu quisesse. Eu dizia que o rap quebrava regras, né? E tal. E ela dizia que se eu quisesse quebrar as regras, eu tinha que conhecer as regras, né? No caso, as regras gramaticais, as regras de português e tal. E aí foi o rolê. Aí Supremo, né? Teve o esquema da literatura e tal. E da escola, né? A escola foi fator. Salve, Que salve, certo. Maria Clarice. Preta Poeta, essa é casca grossa. Ei, Conheci no sarau, velho. Eu fiquei muito chocada com ela. Eu fui lá tietar ela no final. Muito, muito massa. Lex. Desce a letra. E por falar em desce a letra, eu queria saber o seguinte, Dextape. Você foi para alguns estados aí do Brasil ministrar a sua poesia ou sua oficina, né? E assim, galera, como eu falei no começo, entraram algumas pessoas, eu tive a honra de conhecer Dextape e uma galera foda do Crato, gente. Socorro! Se eu criar coragem, eu vou contar os babados que a gente aprontou aqui até o final. Mas o que que acontece? Lá, aí só gente fera, isso mesmo, a Silvia comentando aqui. Então, aí o que que rola? Eu queria que você falasse sobre a sua experiência da sua oficina de circulação, que foi assim, né, que a gente se conheceu. Eu fui para o Crato, por meio do projeto Arte da Palavra, que é do SESC, um grande parceiro da literatura, da palavra, dos artistas, né, do Brasil. E aí eu fui lá da minha oficina foi profissão poeta, não foi? Ué, Foi, né? profissão. Depois que eu circulei com empoderamento poético. E aí, essa oficina, lá cheguei, estava essa pessoa chamada Dex Tape, né? Aí, velho, foi uma experiência tão massa e a gente nunca mais perdeu contato. Depois, o Dex veio aqui para Brasília ministrar a oficina dele pelo mesmo projeto que chama Desce a Letra. Então, eu queria que você falasse, Dex Tape, como é que foi para você, estando ali no lugar, né, do professor, né? A gente aprende muito mais do que ensina, né? A verdade é essa. E como é Verdade. que foi essa troca, assim? Porque, por mais que você seja um cara que lê, você veio do berço da poesia do Brasil, você é do Cariri, afinal. Como é que é isso de você usar HQ, usar cordel, usar zine para aflorar na galera, afinar, gostei que você falou, para afinar ali a caneta. Me conta um pouco dessa sua experiência. Com Desce a Cara, Letra. certo. O Dessa Letra foi uma experiência devastadora, na verdade, né? Tudo que é melhor na minha vida aconteceu ano passado. Eu digo que ano passado Deus fez plantão na minha vida, né? No rolê das bênçãos, assim, tipo, estacionou e foi bem isso. Foi uma experiência muito doida o Dessa Letra, porque ele começa a partir de uma necessidade, né? O Dessa Letra ele começa a partir de uma necessidade nossa aqui, dos trabalhos que a gente já faz e fez. é, no Crato, em Juazeiro do Norte, Terra do Padre Cício, enfim, em Barbalha e tal. E era uma forma que a gente tinha necessidade de se conectar com as pessoas, né? De falar com as pessoas. E essas modalidades, elas são subestimadas, né? A gente sabe que a gente está a gente tem o aluno do século XXI, o professor do século XX, a escola do século XIX, né? Então, muitas Pô, vezes essas modalidades elas são subestimadas, o Zine, a HQ mesmo, né? E aí, pô, você vê o cinema, os moleques lotando salas de cinema para ver personagens que existem em outras mídias, né? Então, o que é que essas coisas têm, o que é que esses autores têm que conseguem dialogar tão diretamente com os alunos, né, com a juventude, que os pais e os professores não conseguem, o que é que está rolando ali, né, quais são os códigos que estão rolando ali. Então, foi interessante para nós se aproximar dessas coisas, né, e apresentar
o HQ, apresentar o Zine como uma ferramenta dialógica. Eu gosto muito desse rolê da dialogicidade, né? De aproximar, que a HQ ela pode ser mediadora, ela pode ser instrumento e ela pode ser, também ser o fim por si só disso tudo, né? E por que não também o rap, né? Já que era uma linguagem que tem as mesmas cargas, né? O rap ele consegue conversar com as pessoas, o rap consegue entrar em lugares. Eu costumo dizer que tem lugares que a polícia só entra chutando a porta e o rap é convidado para entrar, né? Que são as casas, os corações e as mentes das juventudes, né? Então, por que não também o rap não se colocar? Por que a gente não apresenta o rap também como uma ferramenta dialógica, né? Junto desse pacote todo. E aí surgiu dessa letra. E nós andamos em várias regiões, fazendo trocas, na verdade, né? A gente não levou nada, não foi deixar nada em lugar nenhum. A gente foi meio que fazer escambo, né? A gente foi para trocar figuras, trocar coisas e tal. E aí, dentro desse rolê, eu conheci várias pessoas que a gente estava no mesmo espaço, a gente tinha a gente ocupava o mesmo espaço e ao mesmo tempo a gente ocupava os extremos, né, das coisas, ao passo que a gente ficava trocando esse lugar, né? Tipo, eu estive em Mossoró, por exemplo, em Moscou, um abraço aí pessoal de Moscou City, né? E em Mossoró tem uma galera muito, mas muito despirocada no sentido da música, que está produzindo muito, né? É, e aí essa galera consegue produzir, mas não conseguia escoar. E aí, pô, como é que é isso? Que doideira. E aí a gente, a partir desse rolê do diálogo, de trazer, de apresentar as mídias, é que a galera foi me ensinando, né, a forma que eles produziam lá, que tinha uma característica muito forte. Da mesma forma também, a galera foi sacando essa outra coisa do diálogo e usar as ferramentas para subsidiar esses diálogos, né? Para subsidiar essas aproximações, essas coisas que eles faziam, entende? Da mesma forma também, foi em Salvador também, tinha uma galera lá muito cabeçuda, né, que já estava lá gerando as coisas e tal. E ele é doido porque, tipo, eu tava apresentando a HQ, o Zine, o jornal, o rap, né? E lá eles também têm os próprios rolês, né? As próprias ferramentas dialógicas, né? A gente tava na casa do Jorge Amado, então eu tava no lugar onde a capoeira tava rolando ali, que é uma ferramenta dialógica. Fui no ensaio do Timbalada, que também que é ferramenta, né? As percussões, Aham. os terreiros. São esses os rolês. Então, da mesma forma, né? Apresentar como ferramenta dialógica. Foi assim que nasceu dessa letra, né? E aí caiu nas graças da galera e tal, e chegou num certo Belisário, né? Ah! E Ah! Oh, oh. chegou em um certo Belisário que nos convidou a sair fazendo essas trocas, né? A trocar essas energias e os fluidos, né? Eu costumo dizer que a gente saiu para fazer escambo, né? A gente saiu para fazer escambo e trocar figurinhas pelo Brasil afora. Belisário, um beijo para você. Gente, ele é um príncipe, né? É um príncipe, assim, uma pessoa iluminada. Eu amei muito ter conhecido o Belisário. Dextape, olha só, tem uma pergunta que chegou aqui. Na verdade, foi bem na primeira. Eu soltei o nosso flyer, já veio a primeira pergunta. Falei, galera, quer perguntar? Pá, veio. É, é uma colega que também é poeta. Ela é daqui, de Planaltina, né? Aqui do Distrito Federal. E aí ela perguntou assim, Carla Sampaio. Carla pergunta assim: repente e batalha, qual a ligação? Todas. Desde o cerne desde a origem mesmo da trova, né? É, E aí eu tô na perspectiva eurocêntrica, né? Mas em África a gente já tem vários e vários estudos e registros desse evento. E o enfrentamento, né? Ele é muito comum, ele não é novo, ele não foi inventado agora, neste século, né? É uma coisa que já é recorrente já. As mentes sempre se encontraram e é tudo a ver, tá? É tudo a ver. Não tem. Com relação ao tempo, talvez a única coisa que nos separe seja o tempo, tá? Mas a origem e o propósito dos repentistas, né, da Batalha dos Repentes e da Batalha dos MCs tem a mesma natureza, né, ela parte do mesmo cerne, dos mesmos propósitos, inclusive, né, e para fins inclusive de subversão, tá?
Na verdade, aquelas pessoas elas não estão se enfrentando, elas estão juntas enfrentando e tá apresentando uma outra narrativa em uma outra perspectiva, né, deste rolê. E aí que tá a grande sacada, né? E tipo, você tá no Crato, no Nordeste, né? Você tá no Crato, você tá numa romaria do Padre Cícero, enfim, você tá em Barbalha, na festa de Barbalha, e você vê os repentistas, ou então você tá no eixo Rio-São Paulo mesmo, que a nossa galera é muito abrangente, né? Tem muita gente fazendo repente por aí, inclusive não nordestinos também, tá? E são muito bons. Uhum. E aí você vê essas pessoas e você vai na Batalha da Escada, você vai na Batalha do Cangaço aqui, ou você vai em qualquer outra manifestação de rua, em algum sarau, por exemplo, e a gente vê o mesmo propósito, as pessoas reunidas em círculo, que aí tem o princípio da circularidade, né, que é da partilha, onde todos são oportunizados, se assim quiserem participar, se quiserem se enfrentar ou apresentar. E aí a gente tem um público, a gente tem um entretenimento acessível para as pessoas, né? A gente não pode esquecer que essas coisas têm esse cáris de entretenimento, talvez um disfarce, né? Para camuflar uma subversão poética. Uhum. E esse é o rolê, né? A gente tem um entretenimento acessível, barato, que pode ser produzido, que pode ser reproduzido, inclusive, né? Pelas pessoas e tal. E tem um propósito de esclarecer as pessoas, né? O grande barato desse rolê é poder as pessoas saírem esclarecidas dos lugares, né? As pessoas saírem é, das batalhas esclarecidas, as pessoas saírem dos encontros de cantadores esclarecidos, dos recitais de poesia e de cordel, da leitura de cordel também esclarecidos. É o grande propósito. Então, nesse sentido, não tem nada de diferente, tá? Só o tempo nos separa, apenas as gerações nos separam, entende? E tem muito repentista que é cabeçudíssimo, inteiradíssimo, sabe de coisa que MCs não sabem, né? São os nossos grandes pensadores, com certeza. Dex, você falou, você já jogou aqui para uma outra pergunta, que é o Deixa eu mandar seguinte: um abraço para o Luiz, beleza? Lígia Rachid, lindona, entrou também, beijão aí. Então, na verdade, essa pergunta é de Marina Mara mesmo, tá? Eu, assim, a gente já bateu papos maravilhosos aí sobre muitas coisas e assim, estudando um pouco mais a fundo aí a sua obra, eu queria que você respondesse. Eu marquei várias coisas, né? Ó, a pessoa aqui, ó. Ih, ó, você não vai entender minha letra. Anote. Então, amor, eu queria que você fizesse uma. Gente, daqui a pouco vai cantar uns rap aí pra nós, que nem otário, né? Eu queria que você respondesse o seguinte, Dextape. Dois clipes seus, eu gosto de vários deles, você capricha, eu acho assim, cada pedacinho tem um significado muito profundo, mas tem dois deles que, assim, pelas nossas conversas, eles conversam e tem esse sincretismo mesmo, porque, cara, o povo brasileiro é, assim, a raça farinha do mesmo saco, né? Em crenças, em estudos e cultura. Um pé na igreja O clipe. e outro no terreiro, né? Hã? Um pé na igreja, um pé na oca e um no terreiro. Não é otário, né? Ah. Então, o clipe é da música Candomblé e Minha Fé é Meu Combustível. Em uma, Nossa. você canta lá no Pelourinho, na frente da casa de Jorge Amado, do lado do Exu, Laroyê, maravilhoso. E o outro, você tá num lugar muito urbano, que a gente vê ali, eu acho que é um depósito, um lixão, alguma coisa assim. E o que tem de mais lindo em primeiro plano é uma imagem de Padim e Padiciça, sabe? Então, assim, o catolicismo, o Exu, e no meio disso tudo, falando exatamente da mesma coisa, que é o que? Essa superação humana, esse Uhum. ativismo humano, cultural, e que tudo isso permeia aí a sua obra. Eu queria que você falasse disso, dessa egrégora de agregados encarnados que tá ali, tá linda, que habitam aí a sua obra. Como é que é isso, Dextape, na hora de você compor esses santos todo, o sagrado e o profano na tua obra? Pode crer. Mandar um abraço primeiro para Vicente, né? Salve, salve, cangaceiro. E aí, Flavi Diva, produtos do Morro, Dextape Team Up. Então, cara, é,
assim, muito desse rolê é. Primeiro, primeiro não sincretizar, tá ligado? Eu não sincretizo. Porque sincretizar é diminuir as divindades, se liga? Arrasou, É, arrasou. sincretizar é diminuir as divindades. Então, Exu é Exu, tá? Ogum é Ogum e São Jorge é São Jorge. Uhum. E essas pessoas, elas, para mim, elas podem coexistir. Elas não são fusão e elas não são a negação nenhum nem de outras. Elas são separadas, tá ligado? E aí, a partir dessa compreensão, é que nasce a nossa concepção do sagrado. Se liga, para nós, eu digo para nós, para mim e para minha casa, pelo menos, né? Os sagrados, eles não precisam negar um ao outro para existir, se liga? A minha crença não precisa negar a sua para poder existir, nem a sua crença não precisa deixar de existir para que a minha seja legítima e verdadeira, se liga? Então, eu começo por aí. Eu começo por aí a partir da negação do sincretismo, se liga? É, começo por aí. E aí, cara, minha mãe ela é muito cabeçuda, assim, minha mãe tem uma cabeça muito aberta, se liga? Minha mãe é reiki nível 2 se liga? Minha mãe é reiki nível 2 minha mãe conhece gente de Umbanda, minha mãe conhece gente de Candomblé, minha mãe conhece gente de budismo, de um bocado de coisa, se liga? E aqui em casa a gente sempre teve muita liberdade para ser o que quisesse, se liga? A gente só não podia ser nada que acabasse com os direitos humanos, tá? Você só não pode ser nada que vá destruir, vá ferir os direitos humanos, mas qualquer outra coisa você pode ser. E aí conheci vários espaços, né? Conheci vários lugares, conheci o rolê dos púlpitos das igrejas, conheci um rolê pesadíssimo, né? Nesse sentido, mas sempre entendendo a concepção do sagrado, se liga? Entendendo essa concepção macro que é cada rolê. E aí eu ficava muito naquela, muito dividido no começo do rap. Eu queria muito trazer, evidenciar essas figuras, né? Mas eu não queria fazer um rap gospel quadradão, cabeção e tal. E queria trazer essa ancestralidade de África, do divino e tal, das pessoas que vieram antes de mim, que acreditavam nessas coisas antes de mim também. Queria trazer, né? Tanto é que eu apresento o seu Benedito, que é meu avô, como uma dessas figuras também, né? Apresento ele também como uma dessas figuras no mesmo patamar, ou como um profeta dessas divindades, né? Vamos colocar assim. E Maravilha. aí esse é o rolê da perspectiva. Por isso que quando a gente fala de minha fé, meu combustível, a gente não está falando dessa fé padrão, dessa fé quadrada que todo mundo coloca para vender, né? Tanto é que a gente vai no lixão, a gente vai na Igreja do Socorro, que é onde acontece a romaria, uma das maiores romarias aqui de Juazeiro. A gente foi no lixão do Cariri, olha ela aqui, ó, aparecendo ali. Ela tá Linda. iradinha. Deixa eu ver ela! Só se ela quiser. Ai, oh, linda! Que bom, que bom. Seu filho é uma pérola nesse mundo. Gratidão, gratidão, viu, por ter criado tão bem esse ser humano. Ah, eu vou voltar e perguntar a sua mãe. Linda. Ah, eu amei. Abraçar. Ah, obrigada. Ah, morreu o rímel, porra! Que linda, Dexter. Porra, que massa. Vou aí comer o teu feijão. Vou mesmo, vou em breve. Então, voltando a esse rolê do sagrado, né? E aí a gente começou de fato a trazer, acho que tá ali, ó. A gente começou a evidenciar essas. Deus, Valeu. só esperar, valeu. Se essas figuras, né, evidenciar esses sagrados e tal. Aí, voltando à minha fé, meu combustível, né, ela começa exatamente isso, é uma manifestação de fé, né, a gente tinha o dinheiro para fazer aquele clipe e acabou doando, e esse clipe nasceu do mesmo jeito, sem precisar gastar um tostão, se liga? São essas manifestações de fé reais, né, e uma fé real, uma fé racional, que faz as coisas acontecerem, né, a gente saiu do nada a um beat que veio dos Estados Unidos, sem a gente nem imaginar. É uma gravação super foda de Erivan Produtos do Morro também, que a gente nem sonhava.
em estar nesse estúdio, né? E tudo aconteceu pela fé, pelo rolê da fé, né? Da mesma forma também o Candomblé, que começa, é um projeto muito, muito antigo que estava engavetado. E pela fé, junto com o Daniel Lamar, da Groove Records, nasceu o beat, né? E a música renasceu, e ao mesmo tempo foi paralelo com essa circulação, e a gente estava em Salvador, e pela fé também aconteceu de conhecer o Santos Sussuarana, a Aniele, que é uma gata muito, além de ser muito diva, muito deusa, de lindeza, de gata linda da porra, é uma pessoa maravilhosa também, gigantesca, né? Que fez a conexão. Chegou aí! Ficou vermelho! E aí chega esse rolê, né, das conexões. E aí, tanto Minha Fé, Meu Combustível quanto Candomblé, eles são manifestações da mesma fé, e uma fé real, inclusive, né? Uma fé viva, como diz um primo meu. É uma fé viva, né? Uma fé que move, que faz morrer, que faz mover, né? Morrer não, tá doido? E é bem isso. Minha irmã aí. Amor! Um abraço. Desculpa, fala. Não, é isso. Aí. Então, vamos cantar uma coisa para as pessoas? O que você acha? Agora sim, vamos fazer uma nova, né? Que nem tá. Nem... Escolhe. Eu vou fazer uma chamada Ogan, tá? E aí, assim como o Candomblé, Ogan é uma homenagem ao meu sobrinho que era um guardião do portal e foi chamado para defender outros reinos e jogar em outros planos, tá? Vamos lá. Dá para ouvir direitinho? Consegue chegar o beat? A história aqui, eu vou esperar por esse aqui, né? Uhum. Ele vai enviar para mim, né? No caso. Tá em análise total agora, só esperar. Aham. Dani Dante, meu príncipe. Salve, salve. Salve, salve, Lufalber. Aham. Ogan, a gente combinou de não morrer, lembra? Pelo menos não sem antes subir no pódio. Só vai morrer ao declarar imposto de renda, informando que nós é o dono das minas de sódio. Sem passar pano pra racista, Ogan. Se for assim, você acaba com a nossa moral. Eu te chamei pra esse caminho, pois você aguenta. Patente alta, sacerdote, guarda do portal. Cuidado com os inimigos nos negócios. Eles te invejam porque você faz parecer fácil. Mas respeito com as mulheres à sua volta. Porque no fim das contas elas são tudo menos frágil. 99% é corre. Os outros 1% é você dando o seu melhor. Firma o teu pensamento, mantenha a fé. Diz o caminho que eu te digo qual é o ebó. Nordeste no jogo, pretos no topo, Ogan. Meu ori, minha guia, Deus no comando. Da groove no jogo, dinheiro é pouco, Ogan. E nunca é sobre dinheiro que eu tô falando. No bote invisível, tigre de Benguela. Capoeira, olha o bote, eu sou cobra coral. Resistência negra, Abdias, Maringuela. Mais confiança do que carta capital. Pretos no topo do topo do topo. Pois já tem muito preto na prisão. Dinheiro é pouco pros loucos. Por dinheiro não paga revolução. Esse sorriso é de enfeite, chapa. E eu não sei onde eu guardo tanto cinismo. O filho da empregada passa, o da patroa não. E é desse jeito que nasce o fascismo. Aham. Na guerra dos sagrados todo mundo perde. E no final das contas nenhum de nós tem razão. Todos os deuses apontam para uma verdade, que a falta de conhecimento é prisão. Espada de São Jorge pra fechar o corpo. Se acha que pode comigo, então mete o louco. Eu sou Sussuarana, eu sou poesia. Eu sou florescimento, eu sou fotografia. Eu sou Baobá, Ali, Babauli. Eu sou Quixote, o amarelo, Batman que ri. Eu sou o pretume que te deixa sem ver nada. Magia negra que corrompe as madrugadas. Gente que acredito, gosto e admiro. Me ensina sobre as armas aí pra onde eu miro. Se é contra nós, com certeza eu aniquilo. Sou viciado em livro, então me dá um quilo. Ogan, tô de saída, meu tempo na terra acabou. Vou deixar um recado pra galera que ficou. Pra Maria que a gente vai manter o plano.
que o filho vai sair do tráfico e passar de ano. Diz pra Vitória que é pra frente, que caminha, pra ter coragem que ela nunca tá sozinha. Fala pros mano que MC é conteúdo. Pra fazer rap eu recomendo ler de tudo. Diz pro teu pai que a vida não é como ele pensa. Pra tua mãe que ser viado não é doença. Fala pra Ju que arranja um cara mais presença. E pro pastor que crente é quem tem uma crença. Desacredita então, não gosta, admira. Você quer contra as armas então eu aniquilo. E é isso. Eu sou lado negro da força, eu sou Lord Sif. Salve, salve, New Age Hip Hop. Salve, salve, Márcia Clarice. Salve, salve, Preta Poeta. E é isso, negona. E é isso, Marina. Velho. Salve, salve, Demi Lopes. Tu me emociona, velho. Tu me emociona até umas horas. Pô, entrou aí, ó, Demi Lopes, queridíssima de Itamaraju, Bahia, Bahia, do coração, minha irmã Cristina entrou. Entrou uma parte de gente, eu não vou lembrar todo mundo, não, mas Ogan, isso aí, ó. Ivogan, aí, ó. Sim. Dextape. Assim, eu queria que você falasse, porque assim, a gente vê que, ó, salve, salve, minha querida. Como você é querida no meu coração. Axé, Demi. Então, Dextape, olha só. A alegria que eu tive de ir aí no Crato conhecer pessoas maravilhosas, cordelistas, escritoras, escritores. Eu conheci o Coletivo Camarada e olha assim, eu, no auge dos meus 41 anos, Novinha. comecei... Hã? A novinha. Eu sou um bebezinho, sabe? Então, o que acontece? Eu já fui em muito sarau nessa minha vida. Mas, sem dúvida, o sarau que mais me tocou foi o sarau da comunidade do gesso. Porque foi um sarau, galera, e eu tenho as fotinhas para provar isso. Fizeram fila, assim, uma fila que não cabe. Eu andava para trás para fazer foto da fila das pessoas que estavam para ler os seus poemas. E essas pessoas, meu bem, crianças, cara, eu segurei uma onda. Eu acho que eu falei 2 ou 3 poemas. A convidada de Brasil, a convidada falou assim, não, besta, vai lá. Porque assim, gente, a galera do Coletivo Camaradas, assim como o pessoal que participou lá da oficina, o pessoal do SESC, cara, é muita gente. Então, assim, não vou falar o nome de uns, não, porque, não falar o meu. Então, assim, eu amo muito vocês e aquela viagem para o Crato foi um F5 no meu coração e na minha crença de que a poesia é foda e é uma forma de lapidação humana tão potente. E, assim, lá tinha, né, perto da linha do trem, no local que você vê que teve ali uma ação cultural para melhorar, tal, tava toda a população, pessoas de todas as idades, tal, e essa fila gigante dessas crianças tinha ali uma estante com vários livros, aí elas pegavam e ficavam, então assim, a gente vê menino brigando por bola, videogame, não sei o que lá, não, meu bem, era por livro. Brigando não, né? Não, eu primeiro, depois você, na paz e no amor. Mas iam, e assim, cara, o livro, teve uma menina, eu nunca vou me esquecer disso. Ela ia pegar o livro e falar, lê aquele poema. Ela falou, não posso pegar, eu tenho que lavar a mão. Velho, acho que ela estava comendo um bolo, alguma coisa assim. A bicha correu, lavou a mão para tocar no livro. Então, assim, para essas pessoas, o livro, a leitura é um tesouro e dá para ver que teve muito, assim, do coletivo, camaradas da comunidade, para fazer daquelas crianças que a gente sabe, eu sou de periferia também, passei por muita coisa que você sabe, que não é fácil para estudar, para trabalhar, para comer, para vestir, não é fácil. Então, assim, ver aquelas crianças para mim foi um dos maiores presentes da minha vida. E eu queria que você falasse um pouquinho. Ih, Luana Ferreira, Rio de Janeiro, arrasou, meu amor. O que acontece? Eu queria que você falasse, Dex, um pouco sobre essa atuação da comunidade do
do Coletivo Camaradas lá na comunidade do Gesso. E como é que é essa relação com esses novos leitores, esses novos escritores, que eles colocam só como escritor, não fala, eu como leitor, você gosta de ler? Aí a menina virou para mim e escreveu. Eu quero ser sua amiga. Me conta, eu fiquei emocionada quando eu falo disso. Vá, diga sobre essa experiência. Cara, o Camaradas, ele é o ponto fora é para ser estudado, aquele rolê ali, sabe? O Coletivo Camaradas é para ser estudado. Onde quer que você esteja, você precisa vir para conhecer o Coletivo Camaradas. E aí, Gleidson, tranquilo, meu irmão? Massa, salve, salve. Um abraço, meu irmão. O Coletivo Camaradas é um troço que precisa ser estudado, porque não tem condições, se liga. Você vê a potência. O Alexandre ele fala muito sobre que o Alexandre é o frente, né, do Coletivo Camaradas. Está afastado agora por conta dos rolês, né? Mas ele está à frente e tal, até então. E ele sempre fala sobre potência e protagonismo, né? Que o protagonismo ele precisa partir das pessoas. E o Coletivo Camaradas faz isso acontecer, não é um discurso vazio, se liga, não é um discurso hipócrita só para gerar, se liga, o Coletivo Camaradas trabalha muito nessa perspectiva de que as próprias pessoas façam e sejam protagonistas do seu rolê. E é um trabalho muito lindo e muito, muito macro com as crianças, né? A partir das crianças, sendo que elas são vetores de informação, né? Mais uma vez, as nossas infâncias elas são subestimadas, né? Mas na verdade as crianças elas têm poder, elas têm a sinceridade, elas têm a sagacidade de passar uma informação que talvez aí você não consiga passar também para o pai, né? Na inocência dela, ela consegue chegar, ela consegue passar as coisas e tal. E as crianças lá, elas são muito ligadas nesse sentido, né? Tanto é que o sarau é delas, né? O sarau é todo puxado por elas, são elas que apresentam, uma vez ou outra, quando acontece uma edição, tem que ser muito doido para um adulto, tem que acontecer alguma coisa muito extraordinária, no sentido de ruim, para um adulto apresentar a roda de poesia, que é um evento todo protagonizado pelas crianças, né, puxado pelas crianças, organizado pelas crianças. Os adultos estão lá para carregar as cadeiras e montar e desmontar, mas todo o resto o rolê com elas, para que elas tenham essa oportunidade, né? E você vê que uma criança daquela está empoderadíssima ali no rolê do microfone. A gente sabe que o lugar de fala é um lugar, hoje em dia, é um lugar disputadíssimo, né? Disputado no sentido da gente chegar lá. E às vezes a gente chega e não sabe exercitar esse lugar, né? E você vê as crianças super preparadas já nesse sentido, estando lá. E assim, é muito doido, porque tipo, às vezes a criança não sabe ler, mas ela tem coragem. E a outra não tem coragem, mas não sabe ler. E aí elas se juntam em comum acordo, um entra com a coragem, o outro entra com a leitura, e vai lá, às vezes vai duas pessoas, né? Elas negociam entre si, elas conseguem dialogar também nesse sentido, não é um rolê da vaidade, não é um rolê de como a criança recita foda pra caralho, e sim o quanto ela consegue agregar nesse sentido também, né? E aí, tipo, tem crianças que lêem a mesma poesia, mas a cada leitura é uma leitura totalmente diferente da leitura que ela fez anterior, se liga? Tipo, ela lê uma coisa hoje, ela lê a mesma coisa, só que com uma profundidade muito maior, uma amplitude muito maior, com muito mais sentido, consegue dar muito mais sentido, às vezes, do que às vezes o mesmo poema que foi lido por um adulto que estava na frente, se liga? E é muito doido, eles conseguem sintetizar. E o Coletivo Camaradas entende muito desse rolê, né? Ele entende muito como é que faz essas conexões, como é que coloca, de uma forma muito, você vê lá que é uma forma muito, eu vou chamar de descompromissada, porque eu não tenho outra palavra na minha mente aqui, mas é muito de boas, assim, não existe uma parada forçando a criança, você tem que ir, porque, se liga, tem um estímulo, olha, tá lá a oportunidade. A fila não parava, né? Era gente atrás de gente. A fila não parava, você vê que não tem ninguém forçando o rolê, se liga. Não só o trabalho da roda de poesia, mas tem a roda de leitores também, que é a Preta Poeta faz parte, ela faz parte desse rolê da leitura com as crianças lá, e tem muitas outras ações nesse sentido também, né, do Coletivo Camaradas, né, e muita gente, muito mais propriedade para falar de Coletivo Camaradas que está lá imerso, né, porque agora eu
eu tô em outra cidade, né? Então, para mim, eu ainda tenho toda uma jornada espacial. Mas tem pessoas que estão inseridas lá diretamente, né? E aí, tipo, se eu fico surpreso com esse rolê, você precisa ver as pessoas que estão lá imersas fazendo essa parada, tá ligado? São pessoas grandiosíssimas, assim, que conseguem dialogar muito, 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 tem um poder dialógico muito foda nesse sentido, né? De construir pontes, né? De fazer conexões e tal. E, Cara. e entender a criança como o centro desse rolê, né? A criança é Uhum. que é o centro. E é a partir dela que as coisas vão acontecer, né? Isso é muito foda. Foda. Amor, ai, cara, eu fico chocada. 1 hora passa, puf, quando vi foi 1 hora. A gente tem uns 5 minutos só para terminar. Olha só, eu vou pedir para você cantar aí mais uma, já vai pensando. Eu escrevi há um Ah, tempo uma poeminha bem pequena, um verso, na verdade, que é assim: Patativa não teve estudo, mas no peito fez escola. E se poeta devesse canudo, o mundo não teria cartola. Então, assim, não adianta dizer, ó, os grandes pensadores, tal e tal. Respeito, leio pra caramba, mas assim, tem brilho, tem diamante que já nasce pronto, não precisa de certas lapidações, sabe? E a lapidação, quando vem, que é interessante, como você falou, de você saber a linguagem para poder transpô-la, né? Conhecer os muros da academia para saber que tu pode pular, meu bem, entendeu? pode Então, crer. Dexter, eu gostaria muito que você cantasse mais alguma coisa pra gente. É Pronto. possível? Oxi, claro, tranquilo. Eu vou fazer uma aqui chamada Cavaleiro Negro, que é uma música que eu fiz para um documentário. Ela é uma trilha sonora, é de um documentário de um cara chamado Samuel Quixote. Vocês precisam conhecer o trabalho dele também, que Ah, envolve isso do quadrinho, a representatividade da pessoa negra nesses espaços também, né? E tal. uhum. E aí a gente fez uma música chamada Cavaleiro Negro, e é isso. Vai dar. Era. Caçando aqui. Ah, tá aqui. Chegou aí a track? Um cavaleiro negro, último filho do planeta África. O meu poder, meu boom bap. Meu Deus, minha armadura high-tech. Um cavaleiro. Vou pegar o microfone aqui. Último filho do planeta África. O meu poder, meu boom bap. Meu Deus, minha armadura high-tech. Um cavaleiro negro, último filho do planeta África. Ah, salve Nicolas Leiva. Os que transcendem a força que vence o mal, a esperança que liga o Wakanda a João Cabral, visibilidade e representatividade. Em cada grafite eu me vejo uma divindade. No dia mais claro, com a pele mais escura, na noite mais densa eu me escondo da viatura. Quero capas contra capas, carros, emblemas, romper a estática e dar um choque nesse sistema. Quero preto nas bancas pros brancos ficar calado, tomar as HQ e as cadeiras do Senado, e nas paredes do Mercedes deixo um manifesto para impor respeito, tipo amarelo da tropa sinestro, filhos da resistência em todos os lugares. A voz de todas as dandaras somam tempestades, e como um flash, eu sou o primeiro entre segundos. Eu sou Exu, a boca do universo, eu sou o devorador de mundos. O cavaleiro negro, último filho do planeta África. O meu poder, meu boom bap. Meu Deus, minha armadura high-tech. Um cavaleiro negro, último filho do planeta África. O meu poder, meu boom bap. Meu Deus, minha armadura high-tech. Um cavaleiro negro, último filho do planeta África. Laroye, laroyate. Laroyate. Tem o martelo mágico que rompe o elo do exército de super-homens entre a foice e o martelo. O legado é ancestral e transcendeu as eras. Eu tenho a conclusão das crises nas infinitas terras. Vejo o olhar das crianças, dá um arrepio. Saber que eles são a nossa luz no reinado sombrio. Desacreditados, preto foi a piada mortal. A sua queda, o seu pecado original. Pretos formados formando uma singularidade. Cachos brotando, encerrando a crise de identidade. Pois consciência negra é mais do que se achar bonito, é uma cota por vez, eu vou transpondo o abismo infinito. Ouço avante, vingadores em todos os lares. A bordo do pássaro negro, derrubo os pilares. Eu sou Atlântico, como diria Mestre Hatz. Se eu quero ser Wakanda, não posso esquecer Palmares. Bom, bem, bem, bem.
Fé. Salve, salve, Thiago de Barros. Tamo junto. Foda. O Cavaleiro Negro, último filho do planeta África. O meu poder, meu boom bap. Meu Deus, minha armadura high-tech. O Cavaleiro Negro, último filho do planeta África. O meu poder, meu boom bap. Meu Deus, minha armadura high-tech.